Meu muito boa tarde a todos. Sexta-feira, dia de aula de ciências, né? Antes de mais nada, eu queria desejar, depois dessa tarde, um ótimo final de semana. Mas essa tarde é mais uma tarde de aprendizado, tá? E isso vai servir muito para vocês. Na aula passada de ciências, nós começamos a trabalhar os tipos de rocha, né? A gente tem as rochas magmáticas, lembram? Que elas são formadas de duas formas distintas. Como exemplo desse tipo de rocha, a gente tem o basalto e o granito, por exemplo, tá? A gente também tem as rochas sedimentares, né? Que são formadas através dos fenômenos naturais, como os ventos, as chuvas, enfim, as mudanças de temperatura. Então, elas se sedimentam formando grãos que se unem e formam uma rocha sedimentar, tá? Como exemplo, a gente viu o calcário e o arenito. Por fim, a gente trabalhou as rochas metamórficas, que são aquelas que se metamorfoseiam, né? Que se transformam em um outro tipo de rocha. Então, ela vai ter a origem dela numa rocha magmática, tá? Mas ela vai dar a origem a um terceiro tipo de rocha, que é a metamórfica, né? Ou seja, ela vai se transformar em um outro tipo de rocha, né? Então, ela vai apresentar minerais, tudo isso a gente conseguiu trabalhar. Um exemplo de rocha metamórfica seria o mármore que vocês encontram na casa de vocês, tá? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar a relação que existe entre a história da Terra e as rochas que nós trabalhamos, tá? Qual é a relação que existe entre esses dois elementos? Eu quero que vocês abram lá na página 32 do livro de ciências, olha, onde temos esse textinho. Eu vou fazendo a leitura pausadamente e vou explicando para vocês, tá? Então, vamos acompanhar. Uma das maneiras, pessoal, de nós conhecermos a história da Terra, né? E compreender como é que a vida ela se concretizou, como é que a vida se desenvolveu no nosso planeta, é conhecendo as rochas que se encontram na crosta terrestre. Portanto, as rochas também servem como fonte histórica, tá? Então, estamos já misturando, né, ciências com história, enfim. Nessa imagem aqui, ó, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem, tá? Porque a gente pode observar que essa rocha é uma rocha formada por diferentes camadas de sedimentos, né? Ela, ó, tem camadazinhas diferentes, se vocês puderem observar, tá? Esses sedimentos mais antigos, eles se encontram nas camadas inferiores e os mais recentes ficam nas camadas superiores da rocha, né? Então, vocês podem perceber, ó, que existe aqui algumas camadas, ó, umas mais no interior e outras mais em cima, tá? Então, vocês podem observar isso. Ao analisarmos esses sedimentos, tá? Que são diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas eles conseguiram obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que aqui habitaram, tá? E aí a gente vai direto para os fósseis, tá? Os fósseis, né? O processo de fossilização foi algo até que a gente já estudou. E diz assim o texto: durante o processo de formação das rochas sedimentares, restos de animais ou plantas podem ficar aprisionados entre as camadas de sedimentos. Então, por exemplo, um animal tá lá, né? E ele pode vir a morrer ali por algum motivo, né? E no processo de formação dessa rocha, esse animal ele pode ficar aprisionado entre as camadas desses sedimentos, tá? Dessas rochas. Isso é vestígio histórico, tá? Esses seres vivos, eles ficam preservados e se formam através desses fósseis, tá? Que representam uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, ó, nessa imagem, por exemplo, eu tenho o fóssil de uma libélula. Olha que coisa tão interessante, né?
a gente tem a imagem dela fossilizada numa rocha. Que coisa interessante. Então, isso é uma fonte histórica. Agora, nós vamos observar um exemplo de como pode ocorrer a formação de um fóssil, tá? O passo a passo, eu quero que vocês acompanhem. Na imagem 1, vamos lá, eu vou mostrando para vocês, tá? Não sei se vai dar para eu ler. Nessa imagem de número 1, deixa eu posicionar a câmera mais aproximadamente. Nessa imagem 1, eu tenho um peixinho aqui, tá? E ele morre, né? E seu corpo vai para o fundo do mar, certo? 2. Sobre ele vão se depositando várias camadas de lama e areia. As partes moles do corpo entram em decomposição pela ação das bactérias. Então, vejam, à medida em que ele vai para o fundo do mar, né? Tudo que é de areia, de sedimento, de lama, vai caindo sobre ele e a carne dele vai amolecendo e apodrecendo, né? Vamos dizer assim. E aí entra em decomposição, tá? Também é outro processo que a gente já trabalhou em outras oportunidades. Imagem de número 3. Com o tempo, a água e os sais minerais do ambiente penetram nos sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz uma cópia resistente da peça original. Que coisa interessante, né, gente? Então, olha, com o tempo, a água e os sais minerais eles vão se depositando, penetrando nos sedimentos e vão substituindo os minerais do esqueleto. Não é interessante? Então, por isso se forma uma cópia fiel do ser vivo que ali estava. Com as mudanças em que a crosta terrestre sofre, o fóssil pode ser deslocado para a superfície. Então, ó, com as mudanças que ocorrem, esse animal ele pode ser deslocado, tá? Por fim, na imagem 5, ó, essa daqui, tá? Todo mundo observando aí, por favor. Na imagem 5, eu tenho os pesquisadores, né? Onde a superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas ou pesquisadores. É importante, gente, esclarecer que o processo de fossilização não ocorre rapidamente. Isso aí, ó. Ele pode durar milhares e milhares de anos, tá? Deixa eu explicar a vocês uma outra coisa, né? Nesse processo de fossilização, tá? As partes duras dos seres vivos vão ser substituídas por minerais. Portanto, gente, quando um esqueleto, tá? De qualquer animal, por exemplo, como a gente tá falando do peixe, quando um esqueleto de um fóssil, né? Como o dinossauro também, ele é descoberto, ele já não é constituído mais de ossos, tá? Mas sim de minerais, tá? Um esqueleto fóssil, tá? Ali ele se transformou em minerais, tá? Por meio do estudo dos fósseis, é possível conhecer as diferentes espécies de seres vivos, que habitaram a Terra no passado e compreender como eram as condições ambientais do planeta naquele período. Então, vejam só, através desse processo de fossilização, é possível que nós conheçamos uma variedade imensa, né, de seres vivos que aqui habitavam, né? Diferentes espécies, e também descobrirmos como esses seres vivos, como eram as condições de vida desses seres vivos no planeta Terra, tá? Na página 34, ainda falando sobre a formação de um fóssil, vamos acompanhar as imagens, tá? A formação de um fóssil, gente, pode ocorrer de diferentes maneiras e, por isso, é possível encontrar fósseis de vários tipos. Então, vejam, essa maneira que eu expliquei, através desses exemplos, é apenas uma maneira de um animal ele se tornar um fóssil. Existem várias. Então, por exemplo, tá? A gente tem duas imagens logo no início da página, que são essas duas, e eu quero que vocês acompanhem. Nessa primeira, o que é que nós temos? Um inseto que está perfeitamente conservado em âmbar, que é uma resina de uma árvore. Quando essa resina ela seca, né, ela endurece e ela preserva o organismo vivo, né? Portanto, ó, a resina da árvore fossilizou o inseto. Não é interessante? Então, essa já é uma outra maneira de
se fossilizaram ser vivo. A folha, na imagem 2, foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais que existiam no solo. Olha que coisa interessante. Então, olha isso, gente, que perfeição, né? Então, essa folha, ela se fossilizou. Tá parecendo uma aula de história hoje. Além de restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões e pegadas de animais. Observe como isso ocorre. Então, isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente lembra dos dinossauros, dos filmes, enfim. Vamos observar esse processo aqui, ó. Ao caminhar sobre o solo, os animais podem deixar pegadas, vejam. Então, aqui, ó, é uma espécie de dinossauro que deixou as pegadas dele. E os sedimentos podem se acumular dentro da marca das pegadas, tá? Então, esses sedimentos, esses minerais vão se acumulando, tá? Num terceiro momento, esses sedimentos continuam se acumulando e aí ocorre a formação de uma rocha sedimentar, né? Que a gente estudou na aula passada. E com o tempo, né? A rocha pode ficar exposta, revelando as pegadas. Olha só, que interessante. Estão vendo? Isso é muito legal, né? Na página 35 tem uma atividade. Eu vou deixar livre para vocês fazerem se vocês quiserem e se tiverem material, tá? Porque precisa de gesso, precisa de fita adesiva, precisa de papel cartão. Então, assim, eu vou deixar livre, tá? Não é algo obrigatório. Atividades, página 36 e 37. Na página 38, nós temos tudo o que foi relatado no capítulo. Vocês vão fazer como ontem. Vocês vão buscar um desses tópicos, escolher um dos tópicos e escrever sobre ele no seu caderno. Vocês vão escolher um desses, ó, que estão aqui demarcados. E vão escrever no caderno de vocês. E hoje, né, nós temos a sessão da sexta CST, como sempre, e nós trabalharemos a temática religiosa. Eu vou deixar um filme, mas é só na hora do lanche, às 3 da tarde. Hoje temos comunicados para os pais de vocês, fiquem atentos ao nosso grupo e é isso. Eu estarei a tarde toda com vocês, como sempre. Espero que todos realizem as atividades. Estarei postando aquela listinha de sempre. Ontem eu até acabei esquecendo, mas hoje eu a farei com certeza, né? Até o momento da correção eu vou deixar a listinha dos alunos que entregaram ou não, que é para os pais de vocês estarem acompanhando vocês também. Beijo! Sim, eu vou deixar um vídeo, tá? Extra, da atividade língua portuguesa que ficou para casa, tá? E sobre a atividade complementar. Esse vídeo extra só será lançado no final da aula. É uma atividade para casa que vocês podem assistir no sábado ou no domingo. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.